Prontinho. Então, boa noite a todos e a todas. Vocês se esconderam aí, vocês podem voltar, viu? Até antes de eu começar a gravar, tinha gente tudo abertinho aí. Vocês não me deixam sozinha aqui, não. Então, gente, boa noite para quem está aqui ao vivo e para quem vai nos ver depois. Eu acabei de descobrir, antes de começar a gravar aqui, que eu estava conversando com as pessoas que estão lá, que o grupo estava fechado e por isso eu não vi ninguém comentando, né, sobre as coisas que eu postei ali, as preparações e tudo mais. Estava até um pouco assim desanimada. Falei, acho que ninguém gostou, né? Eu vi os coraçõezinhos, tudo, mas agora eu entendi que o grupo estava fechado, vocês não tinham como comentar mesmo. Mas queria, sim, se vocês pudessem, quem está aqui, né, falar um pouquinho o que vocês acharam ali. Eu acabei não completando a semana, porque foi bem corrido para mim, mas coloquei algumas coisas que eu queria mostrar para vocês ali. Vocês já conheciam o alcaparrone? Quem está aqui conhecia? Vocês viram o tamanho, no tamanho do meu dedo, assim, chega a ser desse tamanho. É o mesmo gosto da alcaparra, mas é bem grandona, assim, e eu coloco fatiadinha. Eu nunca ouvi falar, Ana. Chama alcaparrone. Eu falo alcaparra grande, né? Aí fui até olhar no vidro para mostrar para vocês, senão, né? Imagina, a Nutri dando informação errada ali. Mas é o gosto da alcaparra e ela tem esses cabinhos, ela é super bonita, assim. Próximo. E compra em supermercado? Hã? Compra em supermercado? Onde vocês compram alcaparra, azeitona, aspargo, essas salmouras, né? Palmito ali, compra lá. E aí, que folha que é aquela que eu coloquei uma do lado da outra? É mostarda ou não? Não. É uma folha que a gente ganha na feira. Põe lá para vocês verem a folha. E eu estava com ela na geladeira, atrás tem o potinho, né, que eu ganhei algumas folhas, né? Tinha poucas ali. Isso é folha de brócolis. Ah. Vocês viram que a da esquerda está bem feia, eu acabei descartando porque eu ganhei mesmo, né? É folha de brócolis. Essa semana, no domingo, eu fui à feira de orgânicos ali, na minha frente, pagando, tinha uma mulher que estava levando uma cabeça de couve-flor e uma de brócolis, enorme, assim. E aí ela assim, você tira a folha para mim? Aí eu falei pro rapaz assim, botei a cabeça em cima do ombro dela. O que você vai fazer com essa folha? Ele falou, vou dar para as galinhas. Eu falei, então dá para a galinha aqui, que a galinha aqui come. E trouxe para casa. Então, eu trouxe umas folhas, gente, gigantes, assim, ó, de couve-flor. Enorme, enorme, lindas as folhas, lindas. No fim, já tinha até comprado verdura, né? Já tinha comprado escarola, agora eu tô com um monte de verdura aí. Acho que vou congelar. Porque aí depois que congela, dá para botar na sopa e tudo mais. Então, é folha de brócolis que vocês conseguem, tem um valor nutricional super bom. E vocês conseguem, assim, a feira dá. Pelo menos as feiras de orgânico aqui, eles tiram, né? E muita gente não quer, tira fora. E aí eles levam para galinha, literalmente mesmo, para alimentar o porquinho, galinha e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado. Meu potinho de alho poró está sempre cheio. Esse final de semana comprei mais 2 alho poró deste tamanho. Eu uso bastante, uso em tudo. Então, foi interessante fazer esse exercício, né? Mostrar como é assim uma rotina bem comum assim da semana, né? E eu acabei pegando e abrindo a tapioca, acabei comendo a tapioca várias vezes, porque senão ela estraga. Mas hoje, por exemplo, agora um pouquinho antes de entrar, eu fiz uma panquequinha de trigo sarraceno, que já é um pouco mais nutritiva do que a tapioca, tá? Então, dito isso, queridos e queridas,
Eu vi aqui algumas colocações, né, que vocês fizeram. A Marta colocou alguns pontos aqui para a gente conversar. Eu vou até começar por uma que é bem facinho aqui, que a Rose perguntou se as salsichas veganas são cancerígenas como as de origem animal, por causa dos aditivos. O aditivo cancerígeno da salsicha é o nitrito de sódio. E nitrito é um conservante de carnes. Então, no reino vegetal, se eles tiverem que usar um conservante, normalmente é sorbato de potássio ou é um outro nome parecido com esse. O sorbato de potássio é bem comum, assim, da gente usar em alimentos mais corriqueiramente, assim. A de origem animal, salsicha, linguiça, os embutidos em geral, eles todos têm uma variação de rosa, porque o nitrito, ele é conhecido como sal rosa. Naquela época, assim, sei lá, acho que em 1900 e alguma coisa, porque hoje sal rosa é o sal rosa do Himalaia. Mas anos passados, assim, quando não tinha ainda no mercado o sal rosa do Himalaia, eles chamavam o nitrito de sódio de sal rosa. Então, é ele que é considerado cancerígeno mesmo, tipo A, A1, na classificação da Organização Mundial de Saúde, que não é nem potencialmente cancerígeno, ele é cancerígeno. Então, você pode ficar tranquila com essas de origem vegetal, que não é. Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Tapioca com feijão e aveia, que a Ivy ensinou no canal dela. Ah, tá. Vocês estão falando da aveioca aí. Tá. Eu já retomo essa história da aveioca, porque a gente conversou e aí eu já dou a informação para todo mundo. Mas é isso. O que acontece é que os produtos de origem vegetal, os ultraprocessados de origem vegetal, também vão ter aditivos, né? E os aditivos são o que a gente pode chamar de, o termo técnico é xenobiótico. É uma substância estranha ao nosso corpo. E, normalmente, quem precisa lidar com ela para processar esse tipo de substância é o fígado. O fígado é que vai processar os medicamentos, drogas em geral, assim, drogas lícitas e ilícitas, né? Drogas, medicamentos e drogas mesmo. Álcool, tudo é metabolizado no fígado. Alguns medicamentos trabalham um negócio chamado citocromo P450, enfim. Então, acaba sendo um elemento estranho para o corpo, mas não necessariamente cancerígeno, ou pelo menos não comprovado, né? O nitrito é comprovado cancerígeno, tá? E aí, aqui está rolando aqui no chat a questão de tapioca e aveioca. Um pouquinho antes da gente começar, eu estava conversando com a Marta, que entrou primeiro, né? E ela estava falando que a aveioca dela ficou atropelada. Essa foi a palavra que ela usou, atropelada. E aí, gente, uma dica é vocês terem uma panela antiaderente bem sem nenhum risquinho. E normalmente, pelo menos para mim, né? A de cerâmica, eu tenho uma da Brinox de cerâmica, gruda tudo nela. Até arroz, quando eu vou esquentar, porque eu não tenho micro-ondas, eu esquento tudo na panela, né? Ou banho-maria, ou coloco na panela. Até o arroz, quando eu vou esquentar, ele gruda. Então, o que eu uso é panela de teflon mesmo, porque falar, qual panela? Na panela de vidro não consigo fazer, porque eu tenho uma frigideira de vidro também. Eu já, num dos Nutripapos lá atrás, eu trouxe todas as panelas, quem viu, né? Tem o vídeo gravado, vocês conseguem até acessar. Então, eu tenho um jogo de panelas de vidro, que eu ganhei quando eu casei, faz 34 anos. E elas estão boas, uma delas só quebrou, e eu tenho a frigideira, ali gruda também. E na de inox, que eu também tenho um conjunto de inox, gruda também. Então, para fazer esse tipo de coisa, as panquequinhas, eu tenho uma panela de teflon, aliás, tenho duas, né? Que é essas frigideiras mesmo, baixinhas. Depois eu tiro foto para vocês olharem. Tá bem velha, assim, bem velha mesmo. Não tá arriscada, mas, nossa, ela tem
sei lá eu quantos anos, tem uns 10 anos a frigideira. É que eu sou bem cuidadosa e não uso nada pontiagudo, eu só uso ou bambu ou madeira. Então, esse é o segredo, tá? Outra coisa que faz a aveioca grudar, um pouco mais, um pouco menos, é o tipo de leite que você usa. Ou água, né? No caso da água. Como eu não faço com água, eu não tenho experiência com água, nem lembro, assim, se já fiz com água. Acho que eu nunca fiz com água. Mas com leite, quando eu faço com aquele leite, a tal da castanha de amêndoa, ela solta facinho da panela. É só dar uma chacoalhadinha, assim, quando ela já cozinhou, ela solta. Quando eu faço com as bebidas de aveia ou de arroz, eu preciso ir com a espátula soltando assim, aí ela solta. Então, o tipo de leite também vai interferir, tá? Deixa eu ver o que mais aqui vocês colocaram. Eu nunca fiz essa tapioca de feijão e aveia que a Ive fez no VegTube. Nunca fiz. Não sei nem qual é a receita, mas facinho achar lá, né? E a tapioca de floco de milho, essa eu, inclusive, eu atualizei, sei lá, faz vários meses já que atualizei as receitas, eu coloquei. É o floco de milho hidratado em água, eu ponho sal, eu costumo colocar cúrcuma também, e só deixar hidratar um pouquinho, unta uma frigideira, eu tenho aqueles pincéisinhos de untar mesmo, e você abre, acomoda bem ali, e eu deixo ela dar até uma passadinha, que eu falei, gente, eu escolhi do que eu vou morrer. Eu vou morrer de colher de pau, porque fala que a colher de pau é toda contaminada, né? É assim, a colher de pau não vou abrir mão, de bambu ou de pau, né? Porque eu tenho aqui. Eu falo que eu vou morrer de acrilamida. Acrilamida é aquele queimadinho que fica em alguns alimentos. E aquilo, teoricamente, é uma substância que produz, que oxida no corpo, chama acrilamida. Eu falo que eu vou morrer de acrilamida, porque tem coisinhas que eu deixo dar uma sapecada, né? E essa panqueca eu deixo ela ficar crocantinha na ponta, assim. Então, é uma panqueca bem gostosa de fazer, de flocos de milho, e facinho também, nutritiva. E a de trigo sarraceno, que eu falei que eu comi, né, antes de vir para cá, antes da gente entrar aqui, também é facinho, é farinha de trigo sarraceno, sal e água. Aí eu deixo na consistência de um mingau que a hora que eu faço assim com a colher, ele escorre, mas não escorre que nem água, ele escorre com uma viscosidade. Aí eu também unto, abro a panela, abro na frigideira e deixo dourar dos dois lados. Ele demora um pouquinho mais para dourar em relação ao de floco de milho. Fica bem gostoso mesmo. Bem gostoso. Hidrata com água, Ana? Eu hidrato com água. Duas? As duas. Eu só hidrato com leite, Ana, a aveioca. O resto eu faço tudo com água. Porque a aveioca, isso tudo é coisa minha, tá? Eu como no café da manhã. E aí, aquela minha noia, que eu passo as noias para vocês, de equilibrar o cálcio. E para equilibrar o cálcio, eu ponho leite. Então, eu ponho leite na aveioca. Almoço, janta, normalmente o jantar que eu faço essas panquecas, né? Que eu vou comer uma leguminosa, um hummus, um edamame, alguma coisa assim, eu não coloco o leite, eu coloco a água, que é para não ter nenhuma interação aí de cálcio com ferro e tudo mais, tá? Então, o que mais aqui? Porque nós vamos pegar as perguntas aqui da Marta. Então, a dica de punks, como utilizá-la, preparos, tal. Ó, tem duas que eu já fiz, que assim é bem, na verdade duas não, eu já fiz Bertalha, eu já fiz Taioba, Ora Pronobis, Dente de Leão nunca fiz, já fiz peixinho também. Então, essas verduras a gente pode refogar, como se você refoga uma couve. A Ora Pronobis, por exemplo, ela tem uma mucilagem, a folha é como se fosse uma suculenta. Ela é gordinha, assim, você nem percebe, né? Um gordinho bem disfarçado, assim. Mas ela tem como se fosse uma babinha de quiabo ali. Assim, eu não fiz muitas vezes, mas as vezes que eu fiz é picar e refogar. Então, você refoga no alho, na cebola e no alho poró, é bem tranquilo.
A Bertália é da família, na verdade não é da família, isso, gente, eu vou aprendendo muito com os feirantes. E tem uma barraca aqui em Campinas, na feira de domingo, que é da Yamagishi. E eles que trazem normalmente muitas folhas diferentes, né? Ou trazem punks, ou trazem folhas tipo Chingensai, Komatsuna, que são coisas mais da culinária oriental, e que, portanto, não é todo produtor que tem. E aí ele estava me dizendo que tudo a gente chama de espinafre, né? Mas tem vários tipos de espinafre, e a Bertália se parece com o espinafre. Só que não é da família do espinafre, porque eu falei, até comentei com ele, eu falei, nossa, então deve ter muito oxalato, porque o espinafre tem muito oxalato. Ele falou, não. Ele falou o nome do gênero e da espécie. De jeito nenhum que eu vou lembrar. Mas eu fiz assim, escaldei a Bertália, né? Tirei as folhinhas, que ela parece mesmo assim, um espinafre, e dei uma escaldada. Depois de escaldada, espremi, piquei, e aí refoguei um tempero e joguei essas folhinhas para cozinhar, mas nem precisaria ter escaldado, porque eu achei que tinha oxalato depois que eu conversei com ele. Então dá para picar direto e refogar. Outra folha que eu tenho aqui na horta é folha de batata doce. Pegar uma batata doce, enfiar ela metade, vocês podem fazer até num vaso, metade na terra, as folhas parecem um coração, eu vou colocar no grupo depois, porque eu tirei foto da folha, de tão linda que ela parece um coraçãozinho, assim. E ela também solta uma babinha, assim. E também essa tem um pouco mais de oxalato, essa eu escaldei, a primeira vez não escaldei. Aí, a segunda, terceira vez, eu escaldei, aí espremi, piquei, e aí refoguei com tempero. O hibisco, eu só tenho experiência com o hibisco seco, embora eu já tenha visto o hibisco fresco na feira, eu nunca comprei, então não tenho experiência de preparo, tá? A taioba, se vocês olharem, a taioba é grandona, né? E a gente tem que tirar os veios centrais da taioba, porque senão ela pinica na boca. Ela pinica na língua, assim, ela dá uns, sei lá, uns queimadinhos. Então tem que tirar os veios centrais, depois vocês picam como se fosse uma couve. Deixa eu ver, dente de leão não tenho ideia alguma. E o peixinho, eu tentei fazer empanado, né? Só que eu não queria fritar. Aí eu assei, mas eu achei que não ficou gostoso. Então, o negócio é fritar mesmo, na fritura fica bem bom. Mas aí, como é uma coisa que eu não faço em casa, não vou assim, não tenho nem panela para fazer fritura. Minha mãe, por exemplo, que faz bolinho de chuva, faz bolinho de arroz, minha mãe tem uma panela específica para fazer fritura. Eu nem tenho isso, então peixinho não tive muito sucesso. O Salmarinho, que é um restaurante aqui de Campinas, de vez em nunca, assim, eles fazem. Eu já comi, assim, acho que umas 2 vezes lá. Mas não tem um sabor específico, assim. E as outras plantas, né, as outras punks são todas com gosto de verdura mesmo. Então, se você não quiser sentir o gosto da verdura, você vai ter que enfiar tempero ali que não tem muito sentido, né? O legal é você perceber mesmo uma picância, um sabor amargo, um sabor adstringente. E o que eu tenho feito na minha rotina, gente, é sempre comprado uma verdura por semana para eu fazer refogada. Eu tendo a não comer, eu tenho meio preguiça, o meu paladar não é muito assim para folha crua. Quando eu vou no Salmarinho, eu como. Ele já está lavado, já está lá, né? Apesar de que eu lavo as verduras para refogar. Então, semana passada, eu comprei o alface. Essa semana, comprei escarola, que dá para comer
em saladinha, que fica bem gostosa, picar ela bem fininha, e depois temperar com limão e sal. Mas ontem eu refoguei a escarola. Então, uma vez por semana não, cada semana eu tenho comprado essas folhas bem diferentes. Como essa feira aqui tem muita variedade de coisas diferentes, então é Catalônia, folha de mostarda, a bertalha, a escarola, essas coisas. Então é uma coisa bacana, assim, porque uma das coisas que se fala para a microbiota intestinal é variedade de alimentos. Então é interessante, gente. Essa semana você compra alguns alimentos. A semana que vem você muda os alimentos. Na outra você muda de novo. Então, essa semana você come feijão preto, semana que vem vermelho, no outro carioca, no outro grão de bico, no outro lentilha. Então, esta variedade, querendo ou não, a gente acha que a gente conhece os alimentos, né? E, claro, a gente conhece boa parte deles. Da composição, né? Existem tabelas nutricionais para dizer a composição dos alimentos. Mas, certamente, tem elementos nesta matriz alimentar que a gente não faz ideia do que seja. E tá aí, acho que o segredo de alimentar todas essa população de bactérias protetoras do nosso corpo. Então, variem. Eu como muita fruta de manhã, e o que eu tenho feito é comprado pelo menos uma fruta por semana que eu habitualmente não como. Então, a minha tigelinha de fruta sempre vai ter uva, mamão e manga. Sempre vai ter. Então, aí, eu não tenho o hábito de comer maçã, eu tenho comprado diferentes tipos de maçã, de pera. Então, eu vou colocando uma fruta, mirtilo, coisas assim. Cada semana, uma fruta diferente está indo para essa tigela de frutas. E aí, uma folha, tentando assim, até praticar mais as coisas que eu aprendo e que eu oriento, porque a gente fala de um outro lugar. Eu tenho uma boa variedade alimentar, eu cozinho, enfim. Então, agora eu estou dando... Agora não, né? Venho dando passos para poder ajudar vocês a darem mais passos também. Então, é isso, assim, explorem, comprem essas coisas. Ora Pronobis tem uma flor linda, 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 linda. E agora, vocês conhecem o fruto da Ora Pronobis? Assim, ele tem gosto de acerola. E ele está quase madurinho, pelo menos um cachinho aqui do meu vaso, está quase madurinho para comer. Eu vou tirar foto também. Aliás, deixa eu escrever as coisas que eu tenho que tirar foto e mandar para vocês. Que é, então, o fruto da Ora Pronobis. Que mais que eu falei que eu ia mandar? A panela, a frigideira. A panela, a foto da panela. E que mais? Só? Acho que eu tinha mais uma coisa que eu ia mandar para vocês olharem. A folha. A folha a folha da batata doce. Isso. Senão, não esqueço, o Rodrigo não está hoje, né? Que normalmente ele é meu escriba. Ele não está, ele está dando aula. Bom, aí sobre o glifosato. O glifosato, gente, é um dos agrotóxicos mais utilizados. Ele foi descoberto pela Monsanto. E o nome dele, se não me engano, é Roundup, uma coisa assim, Roundup. Peraí. Roundup. É Roundup, né? É. E eu até abri esse guia que a Marta mandou, que é como é que é o nome dele? Atlas de Agrotóxico, porque eu não tinha mais ideia dos percentuais de uso do glifosato na agricultura. O fato é que antes da gente entrar, eu entrei na Anvisa para saber como é que estava a questão da aprovação. Ele é considerado possivelmente cancerígeno. Possivelmente, mas, deixa eu pegar aqui a matéria,
porque está escrito o seguinte: existe uma lei de 11 de junho de 89 e um decreto de 2002 que determinam a proibição de agrotóxicos com características carcinogênicas, de acordo com os critérios utilizados pelo Instituto e a RC. Cadê? Deixa eu ter. Aqui em cima tem o nome do Instituto. Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Então, eles fazem a pesquisa e determinam quais são os agrotóxicos. E em 20 de março de 22, eles publicaram a classificação de carcinogenicidade de 5 substâncias diferentes. Isso aqui é um trava-língua, né? Tetraclorvinfos. Não sei o que é isso. Não tem isso aqui no Brasil. Aí, parationa. Também, acho que tem aqui. Melationa, diazinona e o glifosato. O glifosato é o que tem mais informação aqui. E, apesar dele ser o glifosato, que também foi classificado como provável carcinógeno humano por esse instituto, é um herbicida de largo espectro e que, na atualidade, possui os maiores volumes de produção entre todos os herbicidas. Então, assim, faz mal? Faz. E aí, quero mostrar uma imagem que tirou desse guia que a Marta mandou, que eu não tinha lido, assim, não deu tempo de ler, eu passei o olho, mas me detive neste gráfico aqui. Olha só as culturas mais dependentes de agrotóxicos: 54% de soja, 18% de milho, 7% de algodão. O algodão a gente tende a não consumir, mais para vestuário, ou óleo de algodão, que também não é muito comum. Aí depois pastagem. Então, se a gente fizer uma conta aqui, 18 com 54 dá 72, certo? 72%, tá certo? 5, 6, 7. 72% das culturas que usam agrotóxico são de coisas que a gente consome. No entanto, a soja não é consumida muito por humanos. A maior parte disso é consumido por quem? Animais. Por animais, exatamente. Então, a gente pode afirmar, eu acho que pode afirmar, eu não sei, deve ter pesquisa disso, gente, mas como não é, eu não tenho muito interesse, eu leio outras coisas, que o onívoro consome mais agrotóxico que a gente, vegetariano, né? A gente, assim que eu falo, vegetarianos. Por quê? Porque vai consumir esses alimentos, a soja um onívoro quase não come, mas milho, gente, milho, assim, milho de pipoca, floco para fazer cuscuz, fubá. Então, na nossa cultura tem muito consumo de milho, muito. Então, o onívoro, comendo as carnes, tende a consumir mais agrotóxico porque essas substâncias, elas são o que a gente chama de lipofílicas. Elas têm tendência a se acumular em tecidos onde tem gordura. Então, a hora que está consumindo um pedaço de carne animal, tem gordura ali no meio das fibras musculares, mesmo que tire aquelas capas de gordura mais aparente, então a carne está impregnada com esses agrotóxicos, tá? E a soja, quando eu falo, né, vamos consumir tofu orgânico, obviamente, não vai ser utilizado esse tipo de substância, e os tofus que estão lá de soja não geneticamente modificada também não usa o glifosato, mas usa outros agrotóxicos, porque o glifosato, ele foi feito, na verdade, ao contrário, a soja foi mexida, né? Foi mexido no DNA dela, e até peguei um artigo aqui que eu estava lendo, nessa busca pela Anvisa aqui, eu acabei me deparando com um artigo que fala dos pontos de mutação da soja para ficar não resistente
ao glifosato, para ela responder ao glifosato. Então, a soja foi modificada para atender o perfil herbicida do glifosato. Olha que coisa louca, gente. Ó, no caso, aqui, ó. No caso, a soja resistente ao glifosato, a tolerância ao herbicida foi obtida pela inserção de um gene oriundo do genoma da não sei o que aqui, que codifica essas variantes aí para inibir a tolerância ao glifosato. Então, a estrutura da soja foi mexida para que ela seja não resistente à ação do glifosato. Por isso que a gente tem que consumir, preferencialmente, vou parar de partilhar aqui, tá? Preferencialmente, soja, alimentos orgânicos, e no caso da soja, bastante, né? E pensando na questão do glifosato, que ele é um organofosforado, né? A classe terapêutica dele aí, a classificação, consumir soja não transgênica, porque ela vai ter um defensivo agrícola, um agrotóxico, mas não vai ser o glifosato. O glifosato é para soja geneticamente modificada, tá? Então, esse é um assunto, e assim, a gente sabe que, eu não sei se faz 2 anos, aí vocês podem me ajudar, do pacote do veneno, né, que ainda está em pauta esse assunto, mas que o governo anterior liberou pela Anvisa muitos agrotóxicos que foram banidos de vários países. E a Bayer, a Syngenta, que são grandes produtores dessas substâncias, eles estão localizados na Europa. E lá é proibido o uso. Então, veja que paradoxo, né? Assim, hoje está se falando muito do sul global. Então, tudo que está abaixo da linha do Equador são os países aí em desenvolvimento, né? América Latina, a África, tem recebido, tem sido alvo de atrocidades, assim, isso é uma opinião minha, né? Aqui, eu tendo a não colocar muito juízo de valor, mas abrindo um parênteses aqui, que aqui não é o nosso assunto, né, de materno-infantil, mas a Nestlé, no norte do planeta, comercializa, por exemplo, esse mucilon sem açúcar, e para baixo, no sul do planeta, comercializa com açúcar. Então, são 2 pesos e 2 medidas, né? Os países mais ricos estão acima da linha do Equador, na região norte, e aí acaba tendo essa diferença, né? Eu acho que isso é uma coisa muito complicada, assim, mexe muito com questões, assim, de justiça, sabe? É bem desagradável esse tipo de coisa, mas... Então, é isso, acho que do glifosato, a pergunta, Marta, é essa, né, assim, da sua dúvida, tem malefício, certamente, mas é um agrotóxico, assim, muito utilizado mesmo, lamentavelmente. E tem um monopólio gigante, né, porque é produzido pela Bayer e foi descoberto pela Monsanto, que é uma das maiores empresas de monocultura do mundo, tá? E aí, você também fez uma pergunta sobre germinação. Germinação, eu já vou começar pelo perigo da germinação. Se não bem feito, ele vai criar fungo embaixo, e aí o problema é consumir esses fungos, tá? Então, existem aparelhinhos para se fazer germinação, são caixinhas, que aí você vai colocando ali o que você quer, e aquilo germina com segurança, sem deixar embolorar, deu soluço. Bem. As poucas vezes que eu fiz germinação, porque eu tenho preguiça, é só isso. Eu fiz em peneira mesmo. Então, aí você pega o alimento que você quer germinar. Eu me lembro que lá atrás, as várias vezes que eu fiz, que nem foram tantas, eu acho que eu germinei umas 10 vezes na vida. Não muito mais do que isso. Eu fiz com feijãozinho moyashi, o feijão moyashi é aquele verdinho, pequenininho.
E porque o broto de moyashi todo mundo conhece, acho que a maioria aqui conhece, né? É aquele brotinho que a gente compra dos saquinhos, dura super pouquinho, e ele dá um bom broto. Mas para ele ficar daquele tamanho, tem técnica, tem equipamento e tudo. Então, é colocar, eu fiz na peneira, e você demolha o grão, deixa ele imerso na água, 8 a 12 horas, depois você transfere para uma peneira. Tem gente que tem toda uma técnica, põe no vidro, põe um voal em cima, vira o vidro de cabeça para baixo, né? Eu fiz na peneira mesmo, e a peneira que apoiada em cima de uma bacia, tinha espaço para escorrer a água, tá? E aí você vai 2 a 3 vezes por dia lavando aquilo, e deixa coberto, deixa num lugar abrigado de luz direta, né? Um lugar bem fresquinho. E aí você vai passando embaixo da água 2 a 3 vezes por dia, deixa escorrer bem, rapidinho ele solta o broto, tá? Então, feijão moyashi dá para fazer, as lentilhas dá para fazer, a lentilha canadense, essa que é mais comum, quando a gente deixa de remolho para cozinhar, se você deixar assim um dia, o olhinho já saiu. Isso já é germinação. Então, já é um jeito de comer germinado. Quando você fez a pergunta, né, Marta, eu imaginei o germinado, a graminha, né? A graminha que dá ali, que aí você pode, tem grama de trigo, tem grama de semente de girassol, tem grama de semente de abóbora, tudo isso dá para você germinar, tá? Mas o processo de germinar, o conceito da germinação é para você neutralizar o teor de fitatos, e a gente faz isso pensando nos fitatos com as leguminosas. As sementes, de forma geral, elas não têm um teor de fitato significativo, e aí a germinação é mais para uma forma diferente de consumir aquele alimento, tá? O brotinho de semente de girassol é uma delícia também. Acho que lá no Sal Marinho tem, de vez em quando tem, é bem gostoso, né? Fica uma haste bem comprida com os dois verdinhos abertos assim. Então é fácil, assim, é trabalhoso só. Mas tem aparatos, assim, caixinhas para você fazer doméstico, para se fazer para uma pessoa só, né? É só tomar cuidado para realmente não deixar embolorar. Essa é a grande questão de você fazer um germinado, tá? Nossa, gente, tem um monte de coisa aqui no Instagram. Peraí. No Instagram, não. Nossa, brisei. No WhatsApp. O que você postou aqui, Rose? Ah, a panqueca, a veioca da Rose. Que linda, Rose, que ficou. O que você pôs aqui? Maçã, uva passa, o que é isso? É tahine? É tahine. Banana, maçã, tahine, uva passa e melado por cima. Isso. Gente, a dela ficou mais bonita que a minha. A dela tá gourmet, tá pesquisada. Eu nem vou colocar a minha. Não, põe. Amanhã eu vou colocar, então, a minha atropelada. Põe a atropelada. Se eu achar alguma minha atropelada, eu posto também. Aqui tem muita foto aqui, eu tenho que procurar. Agora, essa que a Rose também colocou, a tapioca aqui de cuscuz, você passou o quê? Passos de amendoim, Rose? Não, eu fiz um... Como é que chama, Rose? Bolinho? Ah, é aquele com grão de bico e tahine? Esqueci. Romos. Isso, vamos, isso. E em cima é tofu? Tofu, Ah, então. Eu faço também desse jeitinho, assim. É isso aqui. Acho que aqui eu coloquei para vocês, não era de... Não, eu acho que eu fiz a tapioca a semana passada, né? Porque estava aberto. Nossa, ficou lindo, hein? E a receita da tapioca aqui, que a Rose colocou, tapioca de feijão que fica parecendo um omelete. Uhum. É lá do canal do VegTube? Isso.
Esse é do VegTube. Ah, você colocou aqui ótimo. Aí, gente, a Rose colocou aqui o link para o canal da Ive. E a Ive tá aqui, né? Tá nesse grupo também, gente. Delícia. Ah, e aí a Marcela perguntando que folha é essa, eu falei, acho que no começo, é folha de brócolis, tá? Deixa eu ver o que mais, que aí vocês colocaram mais alguma coisa aqui. Ah, do edamame. A Helena perguntou do edamame. A Helena saiu? Ah, não, a Helena saiu. Então, a vagem é muito fibrosa, a gente não come. Quando eu compro com a vagem, eu a fervento, né? E em restaurante japonês, né, de comida japonesa, eles normalmente servem com a vagem. Aí você dá uma mordidinha assim do lado e puxa com os dentes assim e tira a casca, né? A vagem. Então a vagem você joga fora, Helena, não compra, não come, não. É muito, muito, muito fibrosa. Eu tentei mastigar uma vez, não dá. Não dá, acho que é capaz de dar ruim aí no estômago. E então eu compro da. Ai, gente, eu ainda abri o pacote hoje. Acho que é da Alci, que tem ela debulhada já. E eu, assim, normalmente eu tenho uns 2 pacotes fechados aí, porque eu uso muito. Até pensei bastante no grupo ontem, né? Ontem. Foi ontem. E hoje também. Eu errei a mão. Acabou meu feijão. E aí só tinha um feijão e o Rodrigo veio jantar comigo, almoçar comigo aqui. Aí ainda bem que eu tinha edamame, porque eu descongelei a minha última porção de feijão e fiz legumes com edamame. E aí ontem ainda pensei, preciso botar o feijão, porque senão amanhã não tenho o que comer. Dito e feito. A pessoa lembrou de botar o feijão? Não lembrou. Aí hoje era 6 horas da manhã, botei o feijão, mas vou cozinhar ele só amanhã, né? Porque não ia dar tempo de ficar às 8 horas. Aí o que eu fiz na hora do almoço? Fiz edamame de novo. Eu ia fazer tofu, mas aí meu paladar ficou pro edamame, aí eu fiz abobrinha refogada com tomate, muito alho poró, e coloquei edamame, e aí essa foi a minha fonte proteica que eu usei na hora do almoço. Mas eu acho que o edamame é muito versátil mesmo, é bem nutritivo. Se a gente pegar 100 gramas de edamame e 100 gramas de tofu, o edamame é mais proteico, tem um teor maior de proteína, só que o volume é diferente. 100 gramas de tofu é um pedacinho desse tamanho assim, alto assim. 100 gramas de edamame, o volume é um pouquinho maior. Então, às vezes, eu já percebi, assim, eu como fácil, numa refeição, 100 gramas de tofu, porque eu compro aquele da Samurai Tofu, que vem 300 gramas, então eu sempre pego 1/3 da peça, e cada vez eu faço, então é mais ou menos 100 gramas. O edamame, essa embalagem, se não me engano, tem 300 gramas. Aí eu uso ele em várias vezes, não é em 3 vezes. Então, é isso, assim, ele é mais proteico, mas a gente come um volume menor, então talvez deve dar meio que elas por elas. Mas o edamame é uma ótima alternativa para ter, para misturar em legumes, para fazer em macarrão. Às vezes quer fazer um macarrão de domingo, sei lá, né? Ou de qualquer dia da semana, faz com legumes ali e joga um edamame para melhorar um pouco o teor proteico ali. E não que a gente tenha que fazer nenhuma apologia à proteína, né? Nós já conversamos várias vezes sobre isso. E eu ainda recebo bastante gente, os pacientes novos, né? Que vêm para transição ou para equilíbrio da alimentação, vem sempre com essa preocupação proteica. A gente não precisa se preocupar, assim, com tanto ruga na testa. Tem que ter uma boa ingestão proteica, ainda mais pessoinhas na minha faixa etária, né? Que a gente tem uma perda inexorável do tecido muscular. A gente troca tecido muscular por tecido gorduroso. Faz parte do envelhecimento. Então, a gente precisa ficar atento à ingestão proteica.
Mas isso não é não é o primeiro elemento da nossa alimentação. Os carboidratos têm que perfazer aí 60%, 70% da nossa base alimentar do dia a dia. Tá? Os carboidratos ainda são muito mais importantes em termos de volume quando comparados com as proteínas. Tá? Porque senão fica assim, como que eu vou atingir minha proteína? Como que eu sei que eu estou comendo proteína? Primeiro que eu já falei, né? A gente não come proteína. A gente come alimentos que são fontes de vários nutrientes, alguns no reino vegetal, por exemplo, exceto açúcares e óleos, o resto tudo tem proteína. Só que alguns grupos têm 5% de proteína, outros grupos têm 25% de proteína. Então, o teor é bem diferente, tá? Quando eu estou comendo feijão, eu não estou comendo proteína, eu estou comendo um alimento que tem em torno de 60% de carboidrato, 25% de proteína, e a diferença disso vai para as gorduras, tá? Só para a gente não perder isso de vista e não ficar carbofóbico, idolatrando proteína, né? A gordura que aí entra num lugar que tem gente que ama ou que odeia, mas fazer a seleção correta das gorduras. De novo, aqui não é o lugar para falar, porque é materno-infantil, mas eu queria fazer um comentário com vocês, porque certamente vocês conhecem, vocês têm sobrinho, neto, essas coisas todas. Da pandemia para cá, aumentou muito o número de solicitações de alteração de merenda escolar ou de cardápios de escola. Então, da pandemia para cá, as crianças passaram a consumir muito mais alimento ultraprocessado. E essas solicitações, elas são no sentido de pedir para colocar coisa ultraprocessado em cardápios de escola. Então, para a gente ficar atento com esse consumo de ultraprocessados, por nós mesmos adultos, né? E sempre buscar, na medida que se tenha algum espaço, porque a gente não se mete na vida dos outros, não dá palpite onde a gente não é chamado, mas sempre que possível a gente advogar contra o consumo desse tipo de alimento, né? Na base regular, assim, comer muito eventualmente não vai fazer mal. Mas eu queria partilhar isso com vocês, porque isso é um dado muito alarmante, né? A gente ter distúrbios alimentares ou seletividade alimentar, porque em algum momento nós adultos, por uma comodidade psicológica, porque foi muito intenso o primeiro, o segundo ano de pandemia para a gente, né? A gente teve situações de muita angústia, né? E a gente acabou abrindo mão de critérios na escolha da comida. Muita gente ganhou peso na pandemia. E as crianças agora, com esses estudos todos, a gente está vendo a consequência disso, tá? É mais um dado, porque não diz respeito direto, né, a vocês, né, adultos aqui, mas certamente vocês têm nos seus ciclos de família, de amigos e de trabalho, pessoas que vocês podem conversar e trazer essa reflexão. Tá? Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não, assim, o que vocês mandaram foi isso. Ficou alguma coisa que vocês queriam perguntar agora? Não precisa se calar para sempre. Não? Tudo certo? Aqui ao vivo só temos mulheres, né? Mentira, tem o Cássio ali atrás, né? Cássio está ouvindo também? Tá. Tá bom. Queridos e queridas, né? Queridas aqui, queridos que vão nos ver. Então é isso. Acho que essas coisas que vocês colocaram.
É isso, acho que não tenho muita coisa que falar, não. Muito mais para falar. Partilhem os pratos de vocês, assim, eu acho que ali é um bom lugar, assim, para ter troca, né? É que tá ficando fechado, assim. A gente deixa aberto para vocês partilharem o que vocês estão, rotinas, que isso é rico, né? Meu medo só é eu não vou dar conta de ficar vendo o grupo. Ainda no WhatsApp Web, o Rodrigo, sei lá, escondeu isso aqui de algum jeito, até eu achar onde é que estava o grupo, demorei um pouquinho, né? Mas agora já achei, então já sei onde é que está. Tá bom? Partilhem, que eu acho que vale a pena. Eu vou... Próxima vez que eu fizer panquequinha de trigo sarraceno, eu vou ver se eu consigo, né, fazer, se bem que eu posso botar o tripé e aí eu gravo para vocês como é que fica o ponto, como é que fica abrir ali na frigideira, para vocês olharem, porque essa é uma panqueca, gente, muito legal, assim, o trigo sarraceno é um cereal que, apesar de chamar trigo, ele não tem glúten, embora, assim, aqui não temos nenhum celíaco, né, nenhuma celíaca, mas ele é muito nutritivo. Ele tem um teor proteico, assim, de carboidratos, é muito bom. É um cereal que tem um alto teor de proteínas. Então, vale a pena, assim. E ele é bem gostosinho, assim, eu compro... Quem é aqui de Campinas, vocês foram lá no Ceasa, que teve a abertura de um box, né, de orgânicos. Em São Paulo, nossa, São Paulo é maravilhoso, porque tem Instituto Chão, tem vários lugares para compra, né, de orgânicos. E essa minha eu comprei, é orgânica. Acho que não é da Ecobio. Ah, falando em Ecobio, como o milho é uma coisa que a gente come muito, como eu falei, ou é fubá, ou é flocos de milho, ou é pipoca. Veja se vocês conseguem comprar os produtos orgânicos, tá? Pipoca, por exemplo, é uma coisa que não falta aqui em casa. E eu adoro pipoca, assim, uma vez por semana, com certeza eu vou comer pipoca. E eu compro da Ecobio, é uma pipoca que eu gosto bastante. Acho que ela estoura bem, é bem legal. O floco de milho eu tenho comprado de uma marca chamada Mano Velho. Ele tem orgânico e não orgânico. E fubá eu quase não compro porque é muito raro fazer polenta, então para não estragar eu acabo não comprando. Mas o floco de milho eu uso assim muito. Então essas duas coisas eu compro orgânico, que às vezes assim é um pouco mais caro, mas tem coisa que vale a pena a gente, assim, investir na nossa saúde. Então, para milho, eu recomendaria evitar, na medida do possível, de comer milho comum, assim, porque é a segunda cultura que recebe esses sprays aí de agrotóxico. Tá? Certinho, gente? Então, tá bom. Muito obrigada pela presença de vocês, garotas, o garoto lá atrás, Cássio. E para quem vai nos ver depois também. Tá lá, tá cozinhando, né, Rose? Você bota ele na cozinha aí, ó, que dá. Tô lavando louça. Ai, esse maridão, olha, esse marido é um bom marido, né, Rose? Muito ótimo. Então tá bom, gente. Um beijo para vocês. Beijo, boa noite. Obrigada, Ana. Imagina, queridas. Tchau. Tchau, boa noite.